Então, vamos lá, Celso. O momento já era alarmante na rodada passada, né? Quando perdeu para o Botafogo. O que o Fortaleza passou hoje na Arena Castelão foi agravar mais a situação. Um ponto em 6 jogos disputados, uma situação muito difícil, e aí é já na base mesmo. Assim, já vou colocar alguns termos que eu tinha falado na live da semana passada, mas que agora eu tenho mais tranquilidade para falar. Eu falei na live de uma semana atrás que o Fortaleza estava. Não sei se foi na live da semana passada ou foi no Raiz. O Fortaleza estava no ponto de inclinação, que é o ponto de inclinação que eu colocava. Uma equipe que estava numa situação ruim e que agora começava a entrar num problema seríssimo da Série A. E agora não. Agora, para mim, de fato, o Fortaleza está no momento trágico da Série A. Trágico. Não tem como não dizer essa palavra. Não há mais justificativa para dizer que é começo de campeonato, não há mais justificativa que tem outra competição, as escolhas. Porque, assim, uma equipe que faz um ponto nos 6 primeiros jogos, ela não tem um problema, ela tem vários problemas. Exatamente, meu. Algo Perfeito. que o Luca mencionava, né? Assim, que não vai resolver de imediato, né? As contratações que não vieram, meio de campo, defesa, saiu o Wagner Leonardo, praticamente não trouxe nenhum jogador. Então, isso são os problemas que o Fortaleza saberia que iria atravessar, mesmo se tivesse vencido hoje, né? Não sairia da lanterna, aliás, mesmo vencendo o Juventude na próxima semana, que também não tem garantia, não vai sair dessa lanterna. Então, o momento, ele é agora mesmo de calamidade na Série A, certo? Só para deixar claro, na Série A. Porque o que aconteceu na quarta-feira contra o Colo-Colo Calamidade, acho que essa é a expressão que é eu a estava calamidade mesmo. Porque assim, o que tentando aconteceu na quarta, entender para Celso, dimensionar, mas entendi, meu. uma classificação histórica na Libertadores para as oitavas de final vai ser maravilhoso. Mas eu tinha falado, acho que na quinta-feira, lá no Esporte do Povo, que aí muita gente, quando eu falei assim, eu teria poupado Lucas Lima, Crispim e Benevenuto no jogo contra o Alianza Lima. E aí, quando ganhou, aí apareceu gente dizendo, ó, tá aí, disse que era para poupar, o time ganhou e agora? E agora que tem a Série A, meu amigo. Vai ter um jogo difícil da Série A. Queira ou não, você teria que pensar de maneira casada. Não que isso garantisse, porque eu não acho que seja só um problema de escolhas e tudo mais. O Fortaleza, ele não tem sabido reagir às situações que acontecem em campo, mesmo quando está Exatamente. vencendo, mesmo quando perde, ou até mesmo empata. Dos jogos que o Fortaleza teve até agora na Série A, dos 6 jogos, que a gente falou na semana passada, nenhuma das equipes que jogou contra o Fortaleza jogou tanta bola assim a ponto de vencer. Mas boa parte delas, pelo menos 5 delas, conseguiu sair com a vitória. E cenários muito parecidos. No jogo contra o Cuiabá, toma o gol e não tem depois força para conseguir empatar. Contra o Corinthians, joga muito bem o primeiro tempo, toma o gol, não consegue empatar. Contra hoje a equipe do Fluminense, toma o gol muito cedo, até consegue um empate, depois a gente pode até debater essa questão da arbitragem, mas depois do gol anulado, o time pouco produziu para ter uma possibilidade de empate, embora tivesse tido algumas pequenas possibilidades, mas de uma maneira muito mais atabalhoada do que propriamente organizada. E, ao mesmo tempo, o Fortaleza é uma das equipes que dificilmente consegue segurar um resultado. Então, eu e o Luca, a gente sempre mencionou aqui dessa situação do Fortaleza não saber lidar com o que acontece em campo. No jogo contra o Inter, faz o gol, menos de um minuto depois, toma o gol. No jogo contra o Botafogo, tem a expulsão, na própria falta que originou a expulsão, toma o gol. Então, dessa maneira, Celso, é a cartilha ideal de uma equipe que vai ser rebaixada. Eu acho que o Fortaleza, é um palpite que eu estou dando aqui, eu acho que o Fortaleza, até o final do primeiro turno, o Fortaleza vai figurar nesse Z4. É muito difícil imaginar que o Fortaleza ficará de fora, porque, historicamente, uma equipe que larga tão mal desse jeito, ela não consegue sair do Z4 ainda no primeiro turno. Então, o Fortaleza vai ter que lidar com o Z4 praticamente metade do campeonato para ver se consegue ficar próximo de sair da zona para tentar fazer no segundo turno uma campanha que o mantenha na Série A. Então, o momento, volto a falar, a palavra que eu vou utilizar é de calamidade no Fortaleza para esse começo de Série A. Mesmo fazendo partidas ok, de boa, se esforçando e tudo mais, uma equipe que só faz 3 gols no começo do campeonato e que não consegue segurar resultado e que todo jogo está tomando gol e que praticamente sempre alguém está cometendo uma falha, seja o Max, seja o Landázuri, seja o Benevenuto. Assim, é de maneira incessante uma equipe que está
com toda a cartilha de uma equipe que pode ser rebaixada. Como eu falei das outras vezes, a única coisa que salva o Fortaleza é porque é começo de campeonato. Mas da maneira como vem sendo, quase que de maneira sistemática, sempre alguma coisa acontecendo para dar errado, o Fortaleza praticamente está a caminho da Série B. Mas volto a falar, tem tempo ainda de se recuperar, mas enquanto essa vitória não vem, Celso, é só a bola de neve do problema aumentando. É só aumentando. O Fortaleza, depois da quarta-feira, contra o Colo-Colo, só vai ter jogo de Série A. Só que só jogo de Série A praticamente importante. Tem um duelo contra o Juventude, um jogo que se torna muito mais desafiador pela pressão do que propriamente pelo adversário, né? Pela qualidade do adversário. Depois vai ter o Clássico Rei, que não tem garantia nenhuma de que vai vencer. Depois o Flamengo. Então, assim, é um momento onde o Fortaleza possivelmente vai se encontrar na última colocação da Série A até lá. Claro, pode não ser, pode mudar o panorama, pode em 5 rodadas o Fortaleza simplesmente vencer 4 dos 5 jogos, ou vencer os 5 jogos e não está mais nesse Z4. Mas o que se olha do Fortaleza é que não há um equilíbrio como time. E a partida de hoje, para mim, mais uma vez, isso constatou essa questão que o Fortaleza vem atravessando na Série A. Então, eu acho que essa derrota de hoje, que ela tem várias nuances, né? A escalação inicial do Vojvoda, poupando aqui poupou o Felipe, o Tinga não pôde jogar, e já era um desespero imaginar que o Landázuri ele iria jogar, perde o Tite logo no começo, que pode gerar um problema para o jogo da quarta-feira, e aí entra muito naquilo que eu tinha falado, por exemplo, quando eu falei para poupar o Benevenuto contra o Alianza Lima, é porque agora o Fortaleza não vai ter praticamente zagueira no seu Sebadios, possivelmente no jogo contra o Colo-Colo. Poderia muito bem ele ter poupado hoje, poderia ter poupado o Benevenuto para ter jogado hoje, e aí você poderia ter colocado ali uma situação de que o Benevenuto estivesse apto para quarta-feira. Então, nesse aspecto, o Fortaleza vem cometendo várias falhas, que é aquelas falhas. Quando é reta final, a gente tem até um pouco mais de segurança de dizer, tá rebaixado, tá rebaixado. Mas no cenário de começo de campeonato, a gente só não crava, porque o próprio campeonato brasileiro já teve várias reviravoltas de equipes que saem dessa situação. Eu vou abordar rapidamente a questão do jogo, até para o Luca talvez entrar um pouco mais no detalhe da partida, e também se ele quiser falar sobre o cenário atual do Fortaleza na lanterna do campeonato. Mas eu senti que o Fortaleza começou muito bem o jogo, toma o gol da maneira que geralmente tem tomado, sempre numa falha bizarra que os adversários acabam fazendo, e depois o Fortaleza foi senhor da partida, criando muitas possibilidades. Terminou o primeiro tempo, acho, com 12 finalizações, se eu não me engano, contra 2 do Fluminense. O Fluminense praticamente só jogava na base do contra-ataque e nem assim conseguia encaixar tão bons contra-ataques. No segundo tempo, não. No segundo tempo, o Fortaleza até consegue fazer o gol cedo, que seria o gol do Moisés. Curiosamente, teve um lance um pouco antes, que aí também a gente pode debater, um lance que o Moisés para uma jogada quando o Ninho pede atendimento, a torcida ficou bastante irritada. Na sequência, ele faz o gol, e aí depois o VAR acabou chamando lá o Daronco para anular um gol que eu considero que não caberia, acho que o VAR na situação, mas depois a gente pode debater mais sobre isso. Depois que esse gol é anulado, aí eu senti o Fortaleza realmente não responder mais ao jogo. Ele já não conseguia mais, de maneira organizada, nem nas trocas do Vojvoda, criar possibilidades. O De Pietri tentou, lutou demais, mas perdia muita bola, chutou para fora. O Robson entra também já no final, também muita conclusão errada. Teve algumas chances, uma delas com o Kaiser, chegando um pouco atrasado, no cruzamento do Jussa, já no final. Teve uma defesa do próprio Fábio, mas, no geral, o segundo tempo do Fortaleza já era o desespero. Já era totalmente o desespero em campo, e aí acabou não ocorrendo o que a única vez aconteceu no campeonato. Que o único jogo onde o Fortaleza conseguiu ir atrás do resultado, dado que saiu perdendo, foi contra o São Paulo, né? Aquele gol do Pikachu. De lá para cá, os demais jogos, o Fortaleza sempre, quando saiu atrás do placar, acabou perdendo, e quando saiu na frente do placar, acabou tomando a virada. Então, isso é muito grave no momento que o Fortaleza está atravessando, porque é uma situação que, para a gente começar a imaginar uma possibilidade de recuperação, você precisa ter uma primeira vitória. Até lá, o Fortaleza é forte candidato a ser rebaixado para a Série B. E aí eu vou passar para o Luca, até porque o Celso não está aqui. Luca, e aí? O que é que você... vai lá, Celso, foi mal. Pronto. Não, tranquilo, companheiro. Mas foi importante. Eu tinha acabado de chegar, realmente.
Luca, vamos seguir como Minhoca sugeriu. Queria que você trouxesse a leitura do jogo. Ele fez uma leitura mais de situação, achei muito pertinente. Mas é claro que, assim como o próprio Minhoca destacou, se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre a situação de classificação do Fortaleza, fique à vontade. E no momento seguinte a gente abre a nossa leitura de jogo, de fato. Agradeço, Celso, porque realmente é necessário, né? A gente está falando do Fortaleza que tem hoje o seu pior início de Campeonato Brasileiro na história, desde no modelo moderno, né? Quando deixou de ser mata-mata da Taça Brasil. O Fortaleza nunca começou só com um empate em 6 partidas. O brasileiro nem na sua pior campanha, quando nem venceu em 1983. Então é preocupante, né? É bastante preocupante. A gente está falando de um time que levou gol em todos os jogos da Série A. A gente está falando de um time que, de acordo pelos dados do SofaScore, precisa finalizar 30 vezes para marcar um gol. São 30 finalizações para marcar um gol. E o histórico também é complicado, né? A gente só teve 4 equipes de 2006 para cá que tiveram seus 6 primeiros jogos com apenas um ponto, né? Eu fiz o cálculo e depois eu vi que o Minhoca também fez, né? Apenas o Atlético Goianiense em 2010, que ficou por causa... permaneceu na Série A por causa do número de vitórias, né? 42 pontos. Atlético Paranaense e Avaí em 2011, Joinville em 2015, caíram, foram rebaixados. Então, algo que preocupa muito o torcedor do Fortaleza, né? Se a gente falar de times que não venceram os 6 primeiros jogos, de 21, 10 caíram, né? Curiosamente, dos 10, 3 são times que só tinham um ponto, né? Desses 6 primeiros jogos. É complicado. A gente está falando do Fortaleza que, nesse momento, se vencer o próximo jogo, não sai da lanterna. Se vencer o próximo jogo e vencer o jogo que está atrasado, o resultado do jogo da Atlético Paranaense está agora aos 45, o Atlético Paranaense está ganhando, o Fortaleza sequer sai do Z4, com 2 vitórias. Então, é uma situação complicada, né? Porque o time vem jogando até com a bola no chão, vem jogando bem, não vem jogando mal. Mas como o Minhoca vem falando, o desequilíbrio, os erros individuais, a falta de peças. O Fortaleza vai para o Chile, sem Benevenuto suspenso, sem o Tite, que não vai estar disponível, porque são 5 dias, né, pela lesão do dente, né? São 5 dias sem poder atuar, no mínimo. E também existe a grande chance do Tinga no já. Então, como a gente fala de novo, o Fortaleza não contratou. O Fortaleza vai com o jogador improvisado para um jogo decisivo de Libertadores e possivelmente pode ir improvisado até para o jogo contra o Juventude, que já vai ser no sábado, 8h30 da noite, né? Porque sempre time do Sul vai jogar aqui no Nordeste, o jogo é à noite, né? Já a gente pode jogar lá 11 horas da noite, nevando, não sei o quê, mas aqui eles não podem pegar um sozinho. Hoje, né, Luca? Hoje... Isso aí é algo que eu sempre destaquei também. Eu acho uma situação muito maluca. 4 da tarde, começou com chuva. Ainda para né? ajudar mais o Fluminense. Tá chovendo. Tá chovendo agora. Tá chovendo bem, aliás. Tá chovendo bem, aliás. Cara, é preocupante. A gente destacou isso contra o Internacional. Fortaleza estava na briga contra o rebaixamento, tinha que ligar o alerta e tem que continuar ligado. Essa situação da Libertadores, cara, é um sonho. Eu quero avançar na Libertadores, óbvio que eu quero. Quanto mais daí para frente, melhor. Mas, se me perguntaram, Luca, time reserva quarta-feira, para ter todo mundo no sábado disponível, time reserva quarta-feira. Não pensava 2 vezes. É isso. Fechou a análise, Luca? Fechou. Fechei, que ele tá... Pronto. Então... É que não tem um microfone para jogar assim. É difícil. Ia ser maravilhoso. Mas vamos deitar então sobre a leitura do jogo agora. Minhoca, queria que você discorresse um pouco mais. Não sei se você quer iniciar também com o Luca, a gente fica à vontade aqui para definir como a gente começa, mas para contar a história especificamente do que aconteceu diante do Fluminense, né? Como é que, mais uma vez, a gente está falando dessa história onde o Fortaleza começa atrás do placar e não tem força para reverter essa situação. Pois é, no início da partida, né, começou com chuva, e a gente conhece muito bem a drenagem da Arena Castelão, que não há
Na prática é que não há. Só para ter uma noção, né? Parou de chover depois dos 10 minutos do primeiro tempo e o gramado ficou encharcado o primeiro tempo inteiro. Ou seja, não conseguiu sequer escoar. Então, assim, não há drenagem lá no gramado da Arena Castelão, todo mundo sabe disso. E isso também atrapalhou um pouco até em certos momentos. Acho que o Fortaleza, às vezes, não entendeu ali certas situações. Por exemplo, teve um recuo de bola, acho que foi do Benevenuto para o Max, em que a bola parou numa poça ali. É porque o Max conseguiu tirar já em cima. Mas deu para ver que isso também atrapalhou um jogo em que você tinha a torcida, né? Foi mais de 37 mil pessoas na Arena Castelão tentando empurrar a equipe e tudo mais. Tem a primeira chance do Fluminense foi um gol, né? Uma falha que eu considero geral, de uma certa maneira. O Landázuri, que é como eu falei aqui no jogo contra o Vitória, né? O Landázuri, ele tem uma coisa muito rara, que é sempre a bola vai bater nele e vai sair pela lateral, assim. Já na primeira jogada foi assim, na segunda também, e na terceira jogada foi quando ele tentou cortar a bola, ele não consegue cortar a bola, ele acaba não pegando em cheio na bola, a bola acaba tirando o Benevenuto da jogada, e quando a bola cai no pé, acho que é do Natan, né, Luca? Acho que é o Natan que recebe aquela bola. O Natan recebe a bola, o Capixaba tenta acompanhar o Luiz Henrique, a bola acaba chegando no pé do Luiz Henrique, aí o Capixaba tenta dar o carrinho para tentar uma finalização e acaba passando lotado no gramado molhado, bastava o Luiz Henrique mesmo pisar na bola, e aí ficou com muita liberdade. E eu acho que o Max também acabou não fazendo ali uma forma muito segura de defender. E aí eu vou trazer, obviamente, o Max, que eu acho que é o melhor goleiro hoje do Fortaleza, mas para mim ele cometeu a falha também no gol, né? Porque se é o Boeck, se é o Fernando Miguel, se era o Felipe Alves lá, independentemente de quem você é fã, certamente haveria crítica para um gol tomado que não foi tão no canto assim, dava para o Max ter espalmado e ele acabou não fazendo o movimento correto também, ou seja, um gol praticamente com vários erros até ser confirmado ali o gol do Luiz Henrique. E aí depois o jogo ele muda um pouco de panorama, porque o Fluminense não fazia a menor questão de ter a bola, né? O Diniz, por exemplo, que gosta muito, não fez a menor questão, fez um jogo bem Abel Braga, eu diria, o jogo do Fluminense, mas o Fortaleza estava sempre em cima, o Fortaleza pegava a bola, arriscava, então teve uma boa jogada que foi pelo lado esquerdo com o Moisés, que ele aciona o Capixaba, que finaliza, a bola desvia na defesa, e aí é onde entra tudo dá errado para o Fortaleza. A bola vai no travessão e quase, enfim, sai para escanteio. Cabeçadas que foram na área, outras jogadas de contra-ataque, uma delas com o Moisés, que ele entra na área e tem ali o Wellington, né, fazendo ali um leve empurrão, e aí é aquela coisa, como o Daronco estava muito distante, se ele estivesse mais perto, talvez ele desse a penalidade, porque eu acho que houve ali um leve deslocamento a ponto de ser falta, como ele estava distante da jogada. E aí, é o que eu falei aqui ontem aqui no jogo do Ceará, essa coisa do lance interpretativo, para mim, é uma grande agora faca de dois gumes no Campeonato Brasileiro, seja na Série A como na Série B. O que é lance interpretativo? A partir de que momento se considera um lance interpretativo ou não? E eu citei o primeiro caso lá da primeira rodada entre Santos e Curitiba, um lance que claramente para mim não foi falta e que interpretaram como lance para checar. Aliás, o VAR não chamou, porque considerou aquele lance interpretativo. Então, achei um absurdo o que aconteceu na primeira rodada e agora todo mundo está a mercê dessa situação. O VAR não Mas chamou chamou do Landázuri, né? exatamente. Não chamou para esse lance em cima do Messias. Do Messias é ótimo, do Moisés. Tem que lembrar que são dois. Do Moisés. E aí, durante todo o primeiro tempo, foi o Fortaleza em cima, tentando sempre fazer alguma chance de gol, mas faltou a competência numa delas, até caiu no pé do Romero. O Fábio foi muito rápido para sair do gol, o Romero acabou perdendo uma grande chance. E aí, naquele primeiro tempo, onde o Fortaleza ficou martelando e não fez, a gente já saberia o que viria no segundo tempo, que era um jogo que o Fortaleza teria que continuar mantendo aquela mesma intensidade e que certamente o jogo, em uma hora ou outra, você ia ficar cada vez mais desgastado, cansado. O primeiro jogador que eu pensei no jogo, quando eu vi só a chuva, foi o que eu pensei, o Lucas Lima, por ter jogado 2 jogos e jogou 90 minutos contra o Alianza Lima, vai ser o primeiro a cansar, então a gente não viu a mesma participação fundamental do Lucas Lima como em outros jogos. Quem chamou mais o jogo, eu até achei que foi mais o Pikachu do que propriamente o Lucas Lima. E aí sai exatamente o gol do Fortaleza, uma jogada que começa lá na defesa, o Landázuri brigando com o jogador, acho que foi o André, do Fluminense.
E aí, na jogada, uma bola longa, o Fortaleza consegue, né? Eu acho que foi exatamente com o Lucas Lima dar o passe ali para o Moisés, e o Moisés faz um belíssimo gol. E aí, depois o VAR, sinceramente, na hora do replay, eu não achei. Se aquele lance do Moisés não foi digno do VAR chamar, eu acho que está no mesmo patamar desse. Que eu até acho que o Landázuri, ele atrapalha o jogador. Poderia ter dado falta, mas é a mesma coisa. O Daronco estava longe da jogada. Ele estava longe. Aliás, na hora que o jogador do Fluminense reclama, o Daronco até fala, não, pode levantar, pode levantar. Então ele considerou uma jogada, uma disputa ali de espaço, que na minha avaliação houve sim uma falta do Landázuri. Só que aí, quando você vê no replay, é uma mão no ombro que a maneira circense que o jogador do Fluminense parece que está pegando uma bola para ir para o ataque, e assim, a jogada praticamente não foi determinante a ponto de criar a jogada do gol. Mas foi assim que o VAR entendeu e foi assim que o Daronco acabou também mudando a sua opinião. Então, eu achei desnecessário ali no caso do VAR aquela situação, porque para mim, apesar de ter tido falta, eu não acho que era lance objetivo de gol, era um lance para mim interpretativo. E aí é onde entra aquela situação que eu falei. Se no primeiro tempo o lance é interpretativo para o VAR não chamar, nesse foi um lance objetivo para o VAR chamar, aparentemente. Então, fica essa dúvida aí, dúvida não, né? Esse critério estabelecido para quem quiser para adotar para um lado ou adota para o outro. Então, em todo caso, eu achei assim, uma situação que não condiz, né? Com duas situações. Acaba sendo mais uma rede de proteção ao próprio VAR, né? Você meio que blinda, né? A uma Pois galera é, que deveria porque justamente qual o servir critério, né? para tirar as dúvidas, né? Porque Exatamente. assim, você pode até imaginar, Celso, que, por exemplo, ontem no jogo do Ceará teve um lance parecido, um puxão em cima do Zé Roberto, e que eu considerei um lance faltoso, por exemplo. Eu considerei um lance faltoso. Mas aí é onde entra essa questão. No mesmo jogo, o mesmo ato de vídeo, ele considerou que o lance do Moisés não era lance para chamar o VAR, e um lance muito parecido, de uma disputa de espaço, e que, para mim, nos dois casos, houve a falta, tanto em cima do Moisés como também em cima do jogador do Fluminense. No caso, ele acabou dando para o Fluminense e acabou não dando para o Fortaleza. Em todo caso, depois, né, desse gol anulado, o Fortaleza sentiu, na minha avaliação, sentiu bem e deu para ver que o Fortaleza, mesmo ali com alguns minutos, e aí o Daronco, acho que foi até muito permissivo com a cera do Fluminense, acho que terminou o jogo, o Fluminense só tomando um amarelo na prática. Tudo bem, ele compensou com 10 minutos de acréscimo. 10 minutos de acréscimo. Quem foi? Foi o David Braz, tomou o amarelo. Mas eu todos os outros jogadores. O o David Braz ele tomou, não foi nem por cera, não, Luca. Ele tomou por falta, ou foi reclamação. Uma coisa assim. Você não deu Mas, aquele do Samuel Xavier? Já? eu já não sei. Mas, assim, basicamente ele aceitou muito ali a cera do Fluminense, tudo bem. Ele compensou com 10 minutos de acréscimo, né? Mas, queira ou não, ele tirava cada vez mais o ritmo do jogo. Mas cada minuto que passava, Celso, eu tinha a sensação que o Fortaleza não conseguiria empatar mais a partida, sabe? Mais uma vez, né? Essa Foi a sensação, mesma né? sensação que eu tive contra o São Paulo, mas naquele jogo Uhum. acabou saindo o gol do Pikachu, porque naquele momento também o Fortaleza contra o São Paulo já não apresentava um bom futebol. Já estava muito na ideia, tipo, vai acabar perdendo o jogo também. Então, nesse jogo especificamente, o Fortaleza ainda criou possibilidades, mas acabou também, novamente, não sendo competente. Então, um resultado muito ruim, né? Segue na lanterna do campeonato e vai continuar na lanterna, pelo menos até a próxima rodada, porque por mais que vença o Juventude, e ao mesmo tempo, né, vai ter que lidar muito, muito com depois do jogo da quarta-feira. E aí, o que é que isso vai acarretar? Se perde para o Colo-Colo, é uma situação pior ainda. E aí você já vai ter o Clássico Rei no dia 1º de junho. Se perde o Clássico Rei, já se torna uma bola de neve maior ainda. Então, o Fortaleza está num momento muito, muito delicado. E essa derrota de hoje, que poderia, né, o jogo de hoje ser pelo menos ali um primeiro passo para uma recuperação, na verdade, foi mais um degrau para baixo para afundar essa crise na Série A. Perfeito, Minhoca. Luca, meu caro, pega o microfone no chão e vamos embora para mais uma análise. Agora, leitura de jogo. Como é que você viu essa nova derrota do Tricolor? É o controle, foi mal. Peguei errado aqui. Era o controle.
Nada do microfone ainda. Porra, cara, o Fortaleza, ele... Não dá nem pra falar que ele fez muita coisa antes do gol, né? Porque foi tão rápido, né? Foi menos de 10 minutos. A única coisa que a gente conseguia prestar atenção era como é ruim o gramado do Castelão. Como é ruim. Eu já bati racha em canto melhor. E com 9 minutos, 8, 9 minutos, o Fluminense faz o gol. Lembrando muito para mim o jogo do Fluminense em 2019, por exemplo, contra o Rogério, que também o Fluminense fez um gol logo no começo do jogo e o Fortaleza não conseguiu empatar. Foi uma falha tão, assim, bizarra. Né? Começa com o Landázuri tentando cortar, uma falha de comunicação entre ele e o Benevenuto. O Natan vem para cima do Tite. O Tite, em momento algum da combate, ele vem recuando. E, pô, tá 2 contra 2, vai para cima, faz a falta, segura. Tu não vai ser expulso com a falta de 10, aos 10 minutos de jogo. Faz alguma coisa, segura o lance. Mas não, o Tite se segura, o Tite espera e deixa todo o espaço do mundo para o Natan achar o Luiz Henrique. E no momento que o Luiz Henrique corre, o Capixaba dá um carrinho, cara. Aquilo ali foi digno de riso. De acordo com o Léo, o Juninho Capixaba já passou lá no terminal da Lagoa, já. Então que ele já escorregou. Era longe pra caramba. Ele passa direto. E pra mim, a falha mais grosseira de todo o gol do Fluminense é do Max. Primeiro, porque ele tenta adivinhar um lance um chute antes do jogador ir. Segundo, porque ele estava mal posicionado. E terceiro, porque ele foi com a mão uma hora no lance. Todo respeito, eu não vi o Boeck levar esse gol. Eu não consigo ver o Boeck levando um gol assim. Consigo ver o Boeck, por exemplo, levando um gol por falta de reação e tal, mas um desse, no meio do gol, eu não consigo ver. O Max falhou de novo, falhou novamente, que custou caro, como foi contra o Inter. Já é a segunda falha que custa diretamente pontos importantes ao Fortaleza. Não é uma falha, por exemplo, que no jogo tá 3-1 ele falhou. É uma falha de um jogo que decidiu, que é mais um ponto perdido, talvez mais 3, como foi com o Inter. E aí a situação vai se complicando. A partir desse momento, o Fortaleza teve a obrigação de cair em cima do Fluminense. E o Fluminense jogou bem abelão mesmo, como o Thiago falou. Recuado, o Fortaleza tentou, chegou uma vez, 2, 3, perdeu uma chance com o Romero, que eu ainda acho que ele escorregou na hora da jogada, ele já vem caindo na hora do chute. Eu acho que foi até o motivo que ele talvez tenha perdido o gol, ou seja, o gramado que dá também, como deu contra o Aliança, né, também tira, né? Infelizmente, eu acho que tira mais do que se dá. E o Fortaleza tentou. E eu queria destacar aqui a arbitragem horrorosa do Anderson Daronco, que normalmente eu até gosto das arbitragens dele, mas hoje foi um completo pavor toda a arbitragem. O pênalti do Moisés no primeiro momento, eu achei que não foi. E agora revendo, né, eu já acho que foi. Se acha que é interpretativo, não deveria voltar, por exemplo, o lance do Landázuri, como não deveria ter voltado o lance do Zé Roberto ontem no gol do Santos contra o Ceará. O que é interpretativo e o que não é? Né? As arbitragens dos jogos do clube cearense são péssimas. Por exemplo, a expulsão do Richard ontem, esse lance com o Moisés hoje, são péssimos. Eu não acho nem que é roubo, não. Eu acho que é ruindade mesmo. Por quê? Porque o Cano teve um gol que eu até agora estou achando que não está impedido. Eu não consigo ver o impedimento do Cano, que seria o segundo gol do Fortaleza, do Fluminense. Só que o primeiro erro é sempre o que pesa mais e o Fortaleza sai prejudicado. O Vojvoda, né, ele fez umas mudanças no segundo tempo que eu acho que piorou o que já estava ruim. Pela primeira vez, eu acho que ele mudou cedo. Ele mudou um pouco cedo demais. Pela primeira vez, eu estou dizendo, eu acho que ele mudou cedo. E não mudou certo. Eu acho que eu não teria tirado o Moisés ali. O Moisés não estava me parecendo cansado para sair ainda. Acho que ele aguentava mais uns 10 minutos. Ele, apesar dos pesares, vinha sendo o jogador mais eficaz do Fortaleza no campo. E tudo bem tirar o Romero, né? Porque como o jogo estava muito preso na defesa do Fluminense, um jogador mais alto, mais forte como o Kaiser pudesse ajudar mais. Só que o Fortaleza, desse momento para frente, quando ele muda o esquema de jogo, quando ele traz o Crispim para jogar um pouco mais ali pela direita, ele meio que
eu não entendi muito bem tecnicamente o que ele fez. Eu acho que ele trouxe o Zé Wellison para trás, né, para a zaga, que foi péssimo. O Zé Wellison já vinha jogando mal no meu campo, quando ele veio para a zaga foi pior ainda. O Fortaleza ficou ainda mais permissivo contra o Fluminense. Foi o momento que o Fluminense cresceu no jogo. Caio Paulista, o no lado do Cano. Depois disso, o Fortaleza retomou, até pela base de desespero, continuou perdendo várias chances. Foram 23 chutes a gol, o Fortaleza não fez nenhum. E a gente tem que levar aqui em consideração, né, que o Fortaleza não vem jogando mal. Mas não adianta nada você ter 23 chances. O Fortaleza finalizou 90 vezes em 6 jogos. É uma média boa. Mas que não adianta de nada se de 90 vezes que você finalizou, você tem 3 gols. Um deles de pênalti. Se você finaliza 90 vezes, e se todo jogo você leva gol. O Fortaleza levou gol na maior parte dos jogos da temporada. Acho que também quase o único time de primeira divisão que não fez gol no Fortaleza essa temporada foi a Alianza Lima. O único. Uma vez, que aqui no Castelão fez. Levou gol nos 2 jogos contra o River, levou gol contra o Colo-Colo, levou gol contra o Ceará na Copa do Nordeste, levou gol nos 6 jogos do Brasileiro. E sem puxar para time de Série B, a conta também está lá. O Bahia levou gol do Bahia, levou gol do Sport. O Fortaleza tem um momento, está muito mal defensivamente, e não é de hoje. A gente já vinha falando isso na Copa do Nordeste, que o Fortaleza não vinha levando gols muito pela fragilidade dos adversários. E hoje, quando os adversários ficam um pouquinho melhor, tá levando. Então é muito preocupante a situação do Fortaleza nesse momento. O que eu posso falar? É desesperador, não tem o que falar. É desesperador. O Fortaleza novamente joga num esquema de jogo que não lhe permite e não tem no elenco um jogador, às vezes, para jogar a bola aérea e para trombar lá na frente. Não tem jogador, não tem essa característica. Fortaleza hoje, no desespero, foi fazer de novo e não tinha esse jogador. E uma coisa que caiu muito de rendimento, por exemplo, ano passado o Fortaleza venceu o Fluminense 2-0 no Maracanã. 2 gols de jogada aérea. Qual foi o último gol de jogada aérea que o Fortaleza fez esse ano? Você lembra? Na Série A não fez nenhum. Na Libertadores também não. Que era uma coisa que era um dos trunfos do Fortaleza da temporada passada, com o mesmo elenco, praticamente, com os mesmos batedores de bola parada, com praticamente os mesmos cabeceadores. Luca, se duvidar, o último gol tenha sido na estreia do Campeonato Cearense do Tite. Se duvidar. O Benevenuto não tem gol essa temporada. Na temporada passada ele fez 4 só no Brasileiro. Sebadios também não tem nenhum. Sebadios não fez gol. É preocupante, cara. O Fortaleza não faz gol de bola parada mais. E era um dos trunfos do time do ano passado. E não só isso. Leva muito gol de bola parada também. Apesar que hoje não saiu. Então, joga o microfone aqui. Vai lá, Celso.